Após a derrota do Rei Demônio, os 4 grandes heróis que auxiliaram o herói na batalha, os sábios do fogo, da terra, da água e do vento, receberam os títulos de magos mais poderosos e foram chamados de os 4 imperadores. O título de imperador era algo que só aqueles de alta posição hierárquica poderiam exibir. Apesar disso, o sábio Eftal, que não possuía uma posição elevada na hierarquia, havia obtido permissão de usar esse título através de seus grandes feitos na batalha. Agora ele seria conhecido como o Imperador Deus do Trovão. Algumas décadas depois, Eftal havia se tornado uma espécie de professor. Ele tinha vários alunos. Dentre eles, tinha uma garotinha da raça dos demônios, que havia sido salva por Eftal após sua mãe ter sido morta no fogo cruzado, muito provavelmente resultado da batalha dos heróis contra o Rei Demônio. Merlin era uma aluna muito promissora e se mostrava muito preocupada com seu mestre, pois por causa da idade, ele já demonstrava estar muito cansado, e por isso, ela queria derrotar um monstro que vivia próximo a eles, para que dessa forma, ela se tornasse a melhor discípula do Deus do Trovão, e assim pudesse treinar os outros discípulos, para que seu mestre pudesse enfim descansar. Mas diferente do que a garota acreditava, a diferença de poder entre ela e o monstro era grande demais, e ela acaba se colocando em grande perigo. Porém, quando ela estava prestes a ser atacada pelo monstro, Eftal aparece e mostra por que é um imperador, e destrói completamente o monstro com uma magia de nível 10. Chegando em casa, Merlin via que Eftal estava grandemente debilitado, então o questionava o porquê dele continuar com o treinamento, mesmo estando tão doente. Então ele afirma que era para treinar jovens promissores como ela. Ele dizia que no passado já havia almejado se tornar o mais forte do mundo, porém, ao se deparar com os outros imperadores, que eram mais jovens que ele e absurdamente talentosos, ele via que aquilo era mais como um sonho impossível de se realizar para ele, pois ele não era tão talentoso quanto eles. Um tempo depois, Eftal descobre que o Imperador do Fogo havia criado um novo método de descobrir aptidões mágicas, e ele testa isso em seus alunos. Cada cor e a intensidade delas representava uma magia específica, e o nível dela. Quanto mais intenso e brilhante era a cor, maior era a aptidão. Quanto mais sem brilho e fraca fosse a cor, menos aptidão você teria para aquela magia específica. Um método assim era absurdamente incrível, porque quanto mais cedo você souber em qual magia sua aptidão é maior, isso resultaria em um aproveitamento muito maior, tornando o mago ainda mais poderoso, mesmo que ele não fosse capaz de atingir o topo do mundo mágico. Eftal ainda queria saber em qual magia ele tinha maior aptidão, então ele faz o teste e descobre que não tinha aptidão em magia nenhuma. E não ter aptidão em magia nenhuma significa que nenhum espírito iria te abençoar, e era por esse motivo que mesmo treinando 10, 100 vezes mais que os outros imperadores, ele ainda era deixado para trás, pois ele não tinha talento nenhum para magia nenhuma. O motivo dele ter conseguido superar todos os outros magos, com exceção dos imperadores, era porque ele se esforçava mais do que qualquer um. Porém, o esforço só vence o talento, quando o talento não se esforça, e por isso, ele nunca seria capaz de chegar no topo do mundo mágico. Diante daquela frustração, a doença de Eftal ficava ainda pior, então, ele acabava morrendo. Porém, em seu leito de morte, ele se recordava que tinha a habilidade de reencarnação, como a última vez tinha sido há 50 anos. Ele tinha esquecido disso, mas Eftal era de outro mundo originalmente, então, ele reencarnou novamente. Aos 4 anos de idade, Eftal começa a recuperar suas memórias da vida passada, então, ele decide fazer novamente o teste de aptidão, mas obtém o mesmo resultado do passado, e continua sem aptidão nenhuma. Então ele se questionava se novamente chegar ao nível 10 de magia seria o seu limite. Então, de repente, um dragão furioso passa por ele, e logo atrás, um monte de cavaleiros. O dragão ia em direção a um reino, e iria destruir tudo. Diante daquela situação, Eftal se lamentava por não poder fazer nada, pois mesmo com seu conhecimento, seu corpo não tinha poder necessário para usar a magia de nível 10, que ele havia criado no seu auge. Porém, de repente, círculos mágicos surgem, e Eftal consegue usar aquela magia poderosa. Então ele descobre que mesmo estando no corpo de uma criança, o poder mágico que ele tinha no seu auge ainda se mantém. Mesmo não tendo talento, o esforço que ele teve durante 50 anos não foi jogado fora,